Imagina a seguinte cena. A pessoa senta na frente do computador, digita uma única frase numa tela em branco e, em questão de 3 ou 4 segundos, a máquina cospe milhares de linhas de código de programação perfeitas. Uhum. Ou então, compõe uma sinfonia inteira totalmente do zero. Ou desenha uma imagem super realista de algo que nunca existiu. Tipo, durante muito tempo, a gente chamava esse tipo de coisa de magia, né? É, com certeza. A sensação é de magia mesmo. Dá um nó na cabeça. É como se alguém tivesse sussurrado um feitiço ali e a máquina do nada ganhasse vida. Olha, essa é uma reação incrivelmente comum e profundamente humana, sabe? O ato de criar algo inédito sempre inspirou na gente uma certa reverência. Aham. E aí, quando a gente vê um amontoado de silício e metal fazendo isso de repente, a nossa mente imediatamente tenta classificar a coisa toda como algo místico. Exato. Mas a verdade fundamental, e é exatamente o que a gente vai desmontar peça por peça aqui no nosso mergulho de hoje, é que não tem magia nenhuma. Nenhuma poção mágica nos bastidores. Nenhuma. É matemática. É ciência de dados numa escala assim inimaginável. E um poder de computação brutal. Mas peraí, dizer que é pura matemática me parece uma simplificação quase injusta, não acha? Porque a matemática por trás disso ficou tão, mas tão complexa, com tantas variáveis operando ao mesmo tempo. E até os criadores se perdem, né? Sim, muitas vezes até os próprios engenheiros que constroem esses modelos têm dificuldade de explicar exatamente como a máquina chegou numa resposta específica. É justamente por causa dessa famosa caixa preta que a coisa toda parece tão mágica. Esse é um ponto excelente. A complexidade cria a ilusão da magia. E é por isso que a nossa análise aprofundada de hoje é tão crucial. A gente vai abrir essa caixa preta. Vamos lá, e para quem está acompanhando a gente é bom avisar de onde estamos tirando tudo isso, né? As nossas informações base de hoje vêm de transcrições da Academia de IA. Isso, que é um projeto educacional brilhante. Aham, ele é guiado pelo Dário Gil, que é um líder de pesquisa lá na IBM, e a missão central desse material que a gente estudou é desmistificar completamente essa tecnologia. A gente quer entender a mecânica da coisa, como as engrenagens giram ali nos bastidores e o que isso significa na prática para os negócios. E o detalhe mais reconfortante para quem nos ouve é que ninguém precisa ser um cientista da computação para dominar esses conceitos. Graças a Deus, porque eu com certeza não sou. Nem precisa. O objetivo aqui é construir uma base sólida. A inteligência artificial vai mudar o mundo. Isso é um fato. Mas como ela vai fazer isso depende inteiramente das decisões informadas que a gente vai tomar a partir do momento em que entendemos os fundamentos. Faz todo sentido. Mas então, para começar a entender, a gente precisa voltar um pouco no tempo. E eu não estou falando de 2022, tá? Quando chats inteligentes simplesmente explodiram na internet. A fundação disso é bem mais antiga. Muito mais antiga. A especulação sobre máquinas pensantes, tipo, na teoria, já existia há séculos. Mas o contorno puramente científico da coisa começou mesmo com Alan Turing, lá em 1950. O famoso pai da computação. Ele mesmo. Naquele momento, ele já teorizava máquinas que seriam capazes de jogar xadrez e processar a linguagem natural. Mas o marco zero mesmo, o verdadeiro Big Bang prático da IA. Ou um pouco depois, né? E isso ocorreu 6 anos depois, em 1956, num workshop muito famoso lá em Dartmouth. Foi lá que um grupo de acadêmicos cunhou oficialmente o termo inteligência artificial. E olha, tem uma coincidência histórica que me deixa fascinada sobre esse ano de 1956. Qual? Foi exatamente no mesmo ano em que a invenção do transistor ganhou o prêmio Nobel. É muito louco pensar nisso. É como descobrir que a magia que a gente vê hoje no palco de um teatro gigantesco começou com um rascunho num guardanapo há uns 70 anos. Nossa, ótima analogia. Né? E os transistores foram justamente os tijolos microscópicos para construir esse teatro inteiro. Essa conexão que você fez é vital, porque sem a evolução brutal do hardware, as ideias lá de 56 continuariam sendo apenas teorias de lousa de faculdade, sabe? Ficaria só na imaginação. Exatamente. Hoje, a gente usa placas de processamento, as GPUs modernas, que têm mais de 100 bilhões de transistores espremidos num único chip. E a gente não usa uma só.
Usamos galpões inteiros cheios delas operando juntas. É um absurdo de poder computacional. O custo despencou, a capacidade disparou, e isso nos traz para o momento atual. Certo, mas assim, isso gera uma dúvida óbvia na minha cabeça. Se a teoria existe desde os anos 50 e os computadores vêm ficando mais rápidos ano após ano, por que a grande revolução, a explosão da IA generativa só rolou agora, no final de 2022? O que estava faltando nessa receita? Faltava equilibrar o que a gente chama de o banquinho de 3 pernas da IA. O banquinho de 3 pernas? Pensa num banquinho. Algoritmos inteligentes e hardware poderoso. As GPUs são só 2 pernas. A terceira perna, e sem dúvida a mais crítica e complexa de todas, são os dados. Ah, claro. Não existe inteligência artificial sem um oceano de dados. Mas a grande barreira histórica não era só ter os dados guardados em algum lugar. Era descobrir como representar esses dados para a máquina de um jeito que ela pudesse extrair algum valor real daquilo. Como assim, representar? Eu não posso simplesmente pegar os arquivos, jogar tudo numa pasta no computador e mandar ele ler? Quem dera. Imagina a evolução histórica de como a gente guarda informação. Lá no começo, a gente extraía valor dos dados estritamente em tabelas, linhas e colunas. Tipo um Excel da vida. Isso. Uma linha para uma transação financeira, colunas com data, valor, cliente. É perfeito para contabilidade, mas é péssimo para entender contexto ou nuances. Entendi. Aí a gente evoluiu para os gráficos e redes. Tá, deixa eu ver se eu consigo visualizar isso. A gente saiu daquela lógica de arquivar documentos em pastas perfeitamente alinhadas, que seriam as tabelas, e passamos para aquele quadro de detetive de filme, sabe? Aquele cheio de fios vermelhos. Exato, cheio de fotos ligadas com barbante. Isso ajuda a mapear quem conhece quem numa rede social ou rastrear como o dinheiro se move para pegar uma fraude. Perfeito. O quadro de detetive revela as relações. Mas o salto monumental que permitiu surgir os LLMs, os grandes modelos de linguagem de hoje, foi passar por uma terceira fase, que é a representação em espaços de altíssima dimensão. Olha, espaço de altíssima dimensão soa exatamente como aquele tipo de jargão de TI que faz as pessoas desistirem de entender as coisas. Traduz isso pra gente. Calma, não é um bicho de 7 cabeças. Em vez de pensar em ficção científica, pensa em características. Tá. Se a gente quiser descrever a palavra maçã para um computador antigo, a gente põe em ordem alfabética. Isso é uma dimensão só. Mas e se a gente quiser que o modelo entenda o que a maçã realmente é? A gente adiciona mais descrições. Exato. Adicionamos dimensões. Dezenas, milhares delas. A maçã é uma fruta. Sim. É vermelha? Geralmente, sim. Tem a ver com a gravidade, por causa do Isaac Newton? Sim. Tem a ver com empresas de tecnologia do Vale do Silício? Sim. O modelo rastreia bilhões dessas conexões simultaneamente num espaço matemático. Caramba. Deixa eu tentar uma analogia para ver se eu peguei a ideia de verdade. É como se a gente estivesse fazendo uma receita culinária absurda. Uma tabela tradicional seria fazer um bolo de caneca com 5 ingredientes. É fácil prever o gosto no final. Bem direto. Mas esse modelo de linguagem em alta dimensão seria uma receita com trilhões de ingredientes e temperos microscópicos. E os tais dos parâmetros da inteligência artificial, que a gente escuta tanto falar, seriam como o peso e a importância de cada ingrediente. Se eu mudar uma pitadinha de sal no meio de trilhões de coisas, o sabor da receita inteira muda. A máquina aprendeu a equilibrar esses pesos. É por aí. É simplesmente brilhante essa analogia. Os parâmetros são exatamente os pesos matemáticos. Quando a inteligência artificial tem centenas de bilhões desses pesos, ela cria um mapa da linguagem tão insano que ela consegue prever com uma precisão assustadora qual deve ser a próxima palavra. Deep Learning. Ele já reconhecia foto de um cachorro, traduzia texto. O que mudou na mecânica de como a gente ensina essa máquina? Tinha um problema com os humanos aí, né? Tinha um gargalo colossal. Antes, a IA dependia do aprendizado supervisionado. Isso significa que, para a máquina aprender a reconhecer um gato, seres humanos tinham que rotular milhões de fotos manualmente. Alguém tinha que ir lá e escrever "isso é um gato" na foto. Mentira! Era literalmente um exército de pessoas clicando e etiquetando o mundo inteiro à mão. Literalmente isso. Era super caro, demorado
e focado em tarefas muito pequenininhas. O humano virou o gargalo da máquina. O que é insustentável se a gente quer que a máquina entenda a internet inteira. Totalmente insustentável. E a revolução que quebrou isso rolou em 2017. Foi a invenção de uma arquitetura chamada de transformadores, ou Transformers em inglês. Os Transformers. E o que eles fizeram de tão diferente? Eles introduziram o aprendizado autossupervisionado. O gargalo humano foi arrancado da equação. Como assim autossupervisionado? A máquina virou professora dela mesma? Como ela sabe o que está certo sem um humano dar o gabarito? Pensa num jogo de preencher as lacunas, um jogo de adivinhação infinito. O modelo engole dados massivos da internet sem rótulo nenhum. Livros, artigos da Wikipédia, fóruns. Aí o algoritmo pega uma frase, esconde uma palavra no meio e tenta adivinhar o que falta. Ah, entendi! Como ele já tem o texto original escondido, ele mesmo confere se acertou a adivinhação. Exatamente. Se ele erra, ele vai lá na nossa receita culinária, ajusta um pouquinho aqueles bilhões de parâmetros e tenta de novo. Bilhões de vezes por segundo. Que loucura! Mas nas fontes eles mencionam muito uma coisa chamada mecanismo de atenção dentro desses Transformers. Onde isso entra na adivinhação? O mecanismo de atenção é o pulo do gato. Antes, a máquina lia palavra por palavra e meio que esquecia o começo da frase quando chegava no fim. O mecanismo de atenção deixa ela olhar para a frase toda de uma vez e entender o contexto. Dá um exemplo prático disso. Pensa na frase: eu sentei no banco da praça depois de sacar dinheiro no banco. A palavra banco aparece 2 vezes, mas significa coisas totalmente diferentes. O mecanismo de atenção ensina a IA a olhar para a palavra praça para entender o primeiro banco e olhar para sacar dinheiro para sacar o segundo. Ela presta atenção no que importa. Isso muda a brincadeira. Ela não está decorando um dicionário, está mapeando a órbita das palavras dependendo do contexto. Mas olha, isso me traz uma dúvida muito incisiva que eu vejo muita gente debatendo. Pode mandar. Se, no fundo, o modelo está basicamente brincando de preencher lacunas e adivinhar a próxima palavra, com base em probabilidade estatística. A gente pode realmente chamar isso de um ato de criação? Ou, sendo bem honesta, é só um autocompletador de celular entupido de esteroides? Essa é a pergunta de $1 milhão. De um ponto de vista puramente mecânico, sim, é estatística, é prever a próxima palavra. Mas o que o Dário Gil e os pesquisadores mostram é que a escala massiva cria algo novo. Tem um conceito na física chamado emergência. Emergência? É. Quando você junta coisas muito simples numa quantidade absurda, comportamentos muito complexos emergem, brotam dali. Tipo as células do nosso cérebro? Perfeito. Um neurônio sozinho não tem intuição, não compõe música, é só um choque elétrico. Mas junta 86 bilhões deles na nossa cabeça e a gente viaja para a Lua. Faz total sentido. A escala desses modelos gera capacidades generalizáveis. A IA começa a imitar a intuição humana porque ela mapeou a estrutura lógica por trás do nosso raciocínio. Nossa, e é aqui que cai uma ficha gigantesca, né? Porque uma vez que o modelo aprende a prever padrões lógicos lendo textos em português ou inglês, a gente percebe que texto não é a única coisa no universo que tem padrão e gramática. Longe disso, e essa é a parte mais fascinante para mim. O que é a linguagem, no fim das contas? É um sistema com regras que transmite informação. Se você olhar por esse ângulo, o mundo físico está cheio de linguagens secretas. Dá uns exemplos disso para o pessoal que está ouvindo. Como assim linguagens secretas do mundo físico? Olha, os sinais de vibração e temperatura de uma turbina de avião são a linguagem de máquina. Os cliques que a gente dá num site formam uma linguagem comportamental. Código de software é linguagem. E mais incrível ainda, a química. A química. Como a inteligência artificial lê química? Ela adivinha a próxima molécula? Basicamente, sim. Pensa numa fórmula química como uma frase gigante. Os átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio são as palavras. Existem regras rígidas da natureza sobre como essas palavras podem se juntar. Se a IA aprender essa gramática molecular, ela consegue prever e desenhar uma molécula inteiramente nova para curar uma doença. Nossa, isso é a virada de chave. Quer dizer, a IA não é mais só um assistente virtual que escreve e-mail de marketing.
Ela atua como uma pedra de Rosetta universal. Ela consegue decifrar e traduzir desde o código de um aplicativo até descobrir um material novo para bateria de carro elétrico. É absurdo. É monumental. E é por isso que hoje a gente fala dos modelos fundamentais. Como essas IAs são tão boas em entender a lógica subjacente de qualquer coisa, a gente não precisa treinar um modelo do zero para cada probleminha de uma empresa. O custo pesado já foi pago. A gente tem um modelo fundamental pré-treinado gigantesco. Entendi. Aí você pega esse modelo gigante e só personaliza ele se espalha horizontalmente na empresa? Você põe o conhecimento do setor de RH num canto, no outro você treina ele com as regras de cibersegurança da firma. Exato. Você injeta o conhecimento institucional da sua empresa nessa base poderosa. É de rápida implantação e cria um valor absurdo muito rápido. Mas, obviamente, ter o poder de ler e reescrever o mundo assim traz uma ansiedade tremenda. Com certeza, é aquela dualidade entre o otimismo de uma utopia de eficiência e o pavor de uma distopia onde a gente perde o controle de tudo. Me lembra muito o que a gente lê sobre o medo na época da Revolução Industrial. É o mesmo sentimento. E para lidar com isso na prática, sem cair no desespero, o material da IBM apresenta 4 conselhos principais, 4 regras de ouro para a adoção dessa tecnologia. Vamos destrinchar essas 4 regras, então, porque isso é ouro para quem nos ouve. Qual é o primeiro conselho? O primeiro é: proteja os seus próprios dados. A gente não falou que os dados são a perna mais importante do banquinho? Então, a verdadeira vantagem competitiva de uma empresa não é a IA em si, são os dados únicos que ela tem. Claro, imagina uma varejista gigante que pega todo o segredo de precificação dela e o histórico dos clientes e joga lá no modelo público e aberto da internet. Seria um desastre. Seria um suicídio comercial. Ela estaria treinando o algoritmo com os segredos dela de graça para o concorrente usar. Exatamente. A primeira regra é garantir que os seus dados não vazem para o ecossistema aberto. A segunda diretriz é focar em transparência e confiança, a famosa explicabilidade. O fim da caixa preta. Tem que ser. Se o sistema de RH da empresa usa IA para demitir alguém, ou o banco nega um crédito, a máquina precisa conseguir explicar o passo a passo lógico que levou àquela decisão. Não dá para ser só o computador mandou. Isso dá muito processo judicial. O que me leva a pensar na terceira regra, que é implementar eticamente, garantir que os dados do treinamento estão limpos, livres de vieses tóxicos, sem racismo, sem violação de direitos autorais. Se você jogar lixo para dentro da máquina, ela vai cuspir lixo tóxico na saída. E a responsabilidade legal vai cair no colo da empresa, não no colo da IA. Sem dúvida alguma. E a quarta e última regra, que eu acho fantástica, não seja apenas um passageiro. Adoro essa. Porque ser um passageiro, para quem está acompanhando a gente, significa simplesmente terceirizar a inteligência do seu próprio negócio. É sentar no avião e deixar ele voar sozinho, sem saber pilotar. Entender esses fundamentos todos que a gente discutiu hoje é a única forma de sentar no banco do motorista e assumir o controle do destino da sua carreira e da sua empresa. Resumiu perfeitamente. A IA vai otimizar o mundo. Mas quem vai ditar as regras de como isso vai acontecer são as pessoas que entenderem as engrenagens e criarem valor com elas. Bom, a gente passou por uma jornada e tanto hoje, hein? Para dar aquela recapitulada rápida para nossa audiência, a gente saiu da sensação de magia e foi lá para o artigo do Turing nos anos 50. Vimos o banquinho de 3 pernas e a explosão brutal dos dados em altas dimensões. Entendemos como o sistema autossupervisionado aprendeu a ler sozinho, jogando preencha as lacunas, e percebemos que qualquer sistema organizado, de cliques de mouse até moléculas químicas, pode ser lido como uma linguagem por essa tecnologia. E fechamos com um manual de sobrevivência das 4 regras. Foi um mergulho profundo mesmo. Quando a gente enxerga as engrenagens, o medo vai embora e fica só a capacidade de inovar. Exatamente. E para a gente se despedir, eu queria deixar um pensamento provocativo, uma reflexão final para quem está nos ouvindo mastigar isso depois. Opa, adoro, manda. A gente discutiu que a inteligência artificial consegue olhar para bilhões de pontos de dados invisíveis a olho nu, tipo oscilações térmicas de máquinas e reações químicas,
e consegue ler isso como uma linguagem previsível. Sim, ela acha o padrão onde a gente não vê. Então, e se a gente pensar nas nossas decisões humanas, naquelas que a gente toma num piscar de olhos, no trabalho ou na vida, e que a gente costuma chamar orgulhosamente de intuição ou feeling? Nossa, onde você vai chegar com isso? Será que esse nosso feeling não são apenas padrões invisíveis que o nosso cérebro lê sem a gente perceber? E se for assim, quanto tempo falta até a IA conseguir decifrar e prever a nossa própria intuição humana como se fosse só mais uma linguagem matemática? Fica aí o nó na cabeça. Uau! Isso realmente muda a forma como a gente enxerga nós mesmos. Excelente reflexão para fechar. Obrigada, muito obrigada a quem nos ouviu até aqui. Reflitam sobre como sair do banco do passageiro e passar a criar valor nesse novo ecossistema. Um abraço e até o nosso próximo mergulho.